Todos acharam? Vou ler alguns versículos aqui, a gente vai compartilhar aquilo que Deus tem reservado para nós nesta noite. Para nós começarmos bem a semana. Para nós também foi um momento um dia de satisfação. A gente conheceu, né, a Márcia e a família, né? A família abençoada, as meninas bem espertas, né? São bem inteligentes, você percebe. Criança inteligente você percebe pela atividade, né? Normalmente, atividades, você fala assim, opa, né? Isso é, e ainda mais a mulherada, né? A mulherada designa, porque fala bem, é desenrolada, né? Menino não, o menino começa a falar bem depois de velho, né? Começa a melhorar depois de velho. Quando é novo, o menino é enrolado para falar, né? Fala a verdade. Se não for por Deus mesmo, a gente não fala nada, né? Mas a mulherada não, a mulherada designa, aí já novinha, já fala bastante coisa, já fala, já anda, né? Lá em casa lá que eu tive um menino diferente, que ele falava e andava ao mesmo tempo, né? Foi, mas ele meio diferente, né? O outro não, o outro andou, mas não falou, né? Então demorou a falar. Tanto que a mãe falava assim, será que eu ia falar não? Aí eu falei, fala, filha. Ela foi do médico, mas falou, não, fica tranquila que ele tá só. Né? A gente até brincava que era um mudinho, né? Porque tinha um mudinho na família, né? Já tem, né? Uma cunhada muda, né? E aí no final das contas ele falou, né? Hoje em dia ele é de poucas palavras mesmo, mas ele fala alguma coisa, né? Diz assim, ó. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes também por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Espírito Santo. Não tem fogo aqui, é santo. Vamos lá. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém. Irmãos, é interessante, né? Para quem não sabe, né? Quem escreveu Atos foi Lucas, né? Então, se tivesse uma ordem, uma sequência correta, se a gente fosse colocar uma sequência correta, seria Mateus, Marcos, Lucas, Atos, depois João. Mas, como o pessoal, né, quando foi dividir aí o cânon das escrituras, colocar o João entre o Lucas e Atos. E aí, às vezes, o pessoal, quando está lendo, tem que entender que é uma leitura corrida. Você sai de Lucas e entra em Atos, que em Lucas ele escreve o evangelho falando sobre Jesus e, posteriormente, não satisfeito, né, o Espírito Santo incomodou ele e falou assim, segue essa história, porque essa história ela não termina aqui. Essa história ela continua. Então, quando você vê o interesse de Lucas e a forma que ele escreve, é uma forma bem clara e ele vai dando vários detalhes. Se fosse para nós dar um outro nome, isso aqui não é sugestão minha, tá, irmão? Isso aí eu aprendi. Mas vamos imaginar assim, que se fosse para a gente dar um outro nome, vamos supor assim, que fosse uma série, né, uma série de cinema, né, a gente ia colocar um outro nome nesse livro de Atos, qual vocês dariam? Eu vou falar a minha opinião. Aprendi isso, né, com um escritor chamado N.T. Wright. Ele diz o seguinte, que se fosse para dar um nome aqui, Lucas seria Jesus 1, e seria Jesus 2. Então, no momento que você olha para o Evangelho, você vai ver a história, né, o que é Evangelho para nós? Uma coisa que sempre tem que ficar claro para nós, o que é Evangelho, porque a gente confunde Evangelho
com outros elementos que foram colocados durante os séculos, e quando chega na hora de você olhar para o Evangelho, a gente tem uma certa dificuldade em não conseguir entender realmente o que é o núcleo duro, né? Aquilo que realmente é o cerne do Evangelho, aquilo que ele, independente de língua, de povo, de nação, de cultura, ele não muda. Você imagina que a Bíblia diz que Jesus ele chamou os homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, se ele chamou todos, então eu não tenho o que ter diferença com o irmão que ele é da Rússia, da Ucrânia, de Israel, de Gaza, né, da África. Eu não tenho que olhar para ele como um africano, eu tenho que olhar para ele como meu irmão. Por quê? Porque Jesus ele separou todas as barreiras, certo? As barreiras são criadas pelo homem, mas nós como cristãos temos que ter uma visão além de barreira. Porque quando você pega o Salmo 2, o Salmo 2 é como se Deus estivesse falando para Jesus. Ele está falando para ele assim, ó, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra como tua possessão. Olha só, Deus falando para, vamos pensar assim, um diálogo do pai com o filho. Ele fala, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra como tua possessão. Então tudo é herança de quem? De Cristo. Se é dele e nós somos cristãos, também é nosso. No sentido de quê? Não de que eu sou poderoso, tudo é meu, não. No sentido de que os irmãos que estão lá também são meus irmãos, porque todos fazem parte do mesmo povo, da mesma nação. Não é assim? O que a Bíblia vai falar para nós? Pedro fala o quê para nós? Ele fala assim, ó, é o que ele vai dizer. Vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, daquele que vos chamou, por aquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Então, a partir desse momento, você tem que entender que nós somos uma nação. Não é uma nação de brasileiros crentes, mas é uma nação que está por toda parte por causa de quem? Dele. De Jesus. Por causa dele. Então, quando é que isso vai ser mostrado para nós? Porque até então, você está vendo um livro de Lucas encerrando com um grupo de homens medrosos, com incertezas, né, com saudades até, com incertezas do quê? Daquilo que aconteceu. Até o momento que Jesus aparece para eles, certo? Mas até então você está vendo um grupo de pessoas que imaginou assim, tá bom, porque a gente imaginava uma coisa, a gente tinha ideia de uma coisa, a gente andou com Jesus, mas não estava conseguindo entender realmente o que Jesus estava falando, porque a dificuldade nossa com relação ao Evangelho é justamente isso. Porque o Evangelho é a boa nova de Cristo. Não é assim? O Evangelho é a boa nova que mostra para nós que o Filho de Deus assumiu a forma de homem, né? Viveu como homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, nos deu vida, vida eterna, foi aos céus, mas voltará. Então isso é o Evangelho. E isso não muda, irmãos. Isso alcançou toda a tribo, toda a língua, toda a nação, tanto que o próprio Paulo fala assim que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. No que sentido? O Senhor como rei, como Cristo. Cristo é o rei. É por isso que Apocalipse diz assim que ele vem descendo num cavalo branco e está escrito na sua coxa o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Cristo ele é rei. Mas é uma doideira do Evangelho, um negócio tão doido. O Evangelho por quê? Porque ele é rei, certo? Por isso que a palavra Cristo é que ele é o nosso rei. E ele implantou o seu reino. Então quando você vê o Lucas falando sobre Jesus como rei, só que ele mostra que ele é o nosso Salvador, e também o Evangelho mostra que nós somos irmãos. Porque a Bíblia diz que ele é o unigênito, que se tornou o primogênito dentre muitos irmãos. Então, entende que ele se colocou nessa condição humana, e o que o Lucas vai dizer para nós, o que ele vai continuar dizendo para nós é assim, o que nós estamos vendo aqui é que aquele grupo de homens medrosos, eles ainda estavam com muitas dúvidas. Porque, irmão, pensa bem, não é fácil você andar com uma pessoa durante 3 anos, aquela pessoa fala para você A, você está entendendo B. Aquela pessoa fala para você C, você está entendendo E. E ele está sendo claro, o pessoal falou, não, ele não quer dizer isso. Não, ele não está dizendo isso. Morrer? Não, ele não está dizendo isso. Ele não está, não, isso é brincadeira. Na realidade, ele vai reinar, ele vai ser rei aqui sobre Israel.
Não é isso? A cabeça deles qual que é? Ele vai reinar sobre Israel, e Israel vai se tornar um povo em todo mundo, em toda parte. Não é assim? Tanto que quando a gente senta para ler Gálatas, qual que é a dificuldade que tinha na igreja de Gálatas? Porque as pessoas que ainda tinham na cabeça esse entendimento de achar que Jesus ele vinha salvar só os judeus e fazer deles um grande povo, e todo mundo que quisesse fazer parte desse povo tinha que ser judeu também. O que acontece? Paulo, vocês estão errados, vocês não estão entendendo. Ele veio ser rei de todos os povos, independente da sua cultura. Então eu não posso fazer com que ele assuma a cultura judaica, mas eu tenho que fazer com que esse evangelho chegue a todo o povo, que todos eles reconheçam que ele é rei de todos, Senhor de todos. Então, quando você olha o Lucas, ele termina o evangelho, mas quando ele começa Atos, não está muito diferente, porque ainda tem um monte de dúvidas, mas uma das coisas que o Lucas ele vai mostrar é justamente o quê? Algumas palavrinhas que a gente às vezes passa batido quando a gente lê, mas diz assim, ó. Ele fala assim, no livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Só que ele fala assim, depois do sofrimento de Jesus, apresentou-se-lhe a ele e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Olha só. Ele falou assim, ó, eu expliquei para vocês algumas coisas, falando que eu tenho que falar de quando ele, antes dele partir, que ele veio, apresentou de forma indiscutível de que ainda estava vivo, de que ele estava vivo. E é interessante quando você olha, por quê? Porque isso aqui, irmãos, ele vai quebrar bastante barreira de certas coisas que as pessoas ensinam errado. Tem pessoas que ensinam que Jesus ele não tinha um corpo físico, que Jesus era um espírito, mais ou menos um fantasma, e às vezes a gente tem um problema com a gente. Quando acontece isso, e acontece na igreja, no geral. Acontece que a pessoa fala, porque Jesus Cristo nasceu em nossos corações. Jesus Cristo não está nesse negócio, não. Não é assim que funciona. Porque ele não é um fantasminha. Não. Jesus Cristo, ele ressuscitou em quê? Carne. Osso. Se não fosse assim, quando ele chega para o Tomé e fala assim, Tomé, você não duvidou? Mas ele não falou para o Tomé, debochando do Tomé, não. Porque uma coisa que Jesus ele tem de bom é que assim, ele não critica você ter dúvidas. O problema nosso é duvidar. Eu posso ter dúvidas. O que eu não posso é duvidar. É diferente. Ter dúvidas, como o Tomé teve, falou assim, eu só vou acreditar se eu tocar nele, porque ele estava tendo dúvidas da palavra dos meninos, dos outros amigos. Mas quando ele chega e fala assim, ó, eu quero tocar. Jesus fala assim, Tomé, vem cá, toca aqui. Quando o Tomé toca, não está lá? Quando o Tomé olha, não está lá as marcas? Ele não poderia ter recitado sem marca nenhuma? Não podia? Mas por que ele tinha as marcas? Por que ele tinha? Porque ele tinha que mostrar quem ele era. A gente pode até falar assim, mas ele poderia ter um corpo totalmente transformado, sem marca, mas ele falou, não, eu tenho que ter essas marcas. O pessoal tem que ver quem eu sou. Então, quando você olha para Jesus, ele entrava nos lugares que parede não segurava ele. Quando o pessoal via, ele estava sentado no meio deles, dizendo que paz seja convosco. E quando ele se reunia com eles, o que ele falava? Vamos comer. Vamos comer. Vamos sentar na mesa. Lembra que a gente falou aqui que cruz foi uma vez. Não é isso? Jesus não foi crucificado várias vezes. Quem crucifica Jesus várias vezes é pessoa que não quer saber de Jesus. Que não está nem aí para o sacrifício dele. Mas no momento que você reconhece o sacrifício dele, você reconhece quem ele é. Então, cruz foi uma vez. Mas agora a mesa são várias. Várias vezes. Então, quando ele se apresenta para os discípulos, durante 40 dias, imagina, irmão. Do nada você está assim, ele aparece no meio. Pensa bem. Os irmãos estão reunidos num lugar lá, daqui a pouco ele aparece. Eu estava lendo sobre isso aqui, fiquei pensando, falei assim, pensa bem que negócio maravilhoso, né? Do nada, conversando ali, Jesus aparece ali no meio deles, né? E começa a falar, paz seja convosco. Né, e conversa dali, a gente não sabe todo o teor da conversa, mas eles tinham, né? Diálogos, conversas ali, né?
Alguns que estão registrados foi justamente as perguntas que eles estavam fazendo com relação àquilo que eles achavam, porque assim, eles criaram na mente uma forma que ia acontecer. Parece muito com a gente, né? Pode ver. A gente cria, fala assim, o Apocalipse vai ser assim, Jesus vem assim, ele volta assim, a gente fica, né, criando um monte de assim. Aí quando ele vem, a gente fica assim, nossa, eu pensei que era diferente. Eu falo assim, mas filho, não é como você pensa que é. Porque né, a gente tem uma fantasia, né, dá até uns filmes assim, né, mirabolantes, né? Tipo, deixados para trás, negócio assim, né? A gente fica, né? Não, Jesus vem assim, volta assim, vem por aqui, vai por acolá, cria uns mapas assim, uns negócios doidos, né, e tal. E com eles não é diferente, não. Com eles não é diferente, não. O Messias vem assim, sentado num cavalo branco, ele vem reinar sobre nós, e vai colocar príncipes e reis aqui para reinar, vamos dominar tudo. Era assim que eles pensavam. A cabeça deles era essa. Agora, maravilhoso, eles sentados ali, de repente Jesus aparece, e é uma coisa que traz para nós em que sentido? Quantas vezes nós estamos sentados em algum lugar e achamos que estamos sozinhos, quem está presente? Quem está presente? E a gente às vezes não atenta para isso. Né? Pensa bem, quantas vezes, irmão, você fala assim, nossa, eu estou sozinho, hoje eu estou triste, estou angustiado, parece que deu tudo errado, pensei que ia ser assim, aconteceu coisas a mais, a menos, né, dificuldade. Quantas vezes que a gente fala assim, meu, por quê? Porque as nossas frustrações, por que as nossas frustrações elas acontecem? Porque não foi do jeito que a gente queria que acontecesse. Porque a gente muitas vezes tem o quê? Tem ansiedade, o desejo de que algo aconteça de acordo com aquilo que eu estabeleci. Então eu estabeleci algo e aí correu tudo bem. Falou assim, essa semana foi maravilhosa. Tudo dentro daquilo que eu esperava. E aí quando dá errado, ele fala assim, mas meu Deus, por que deu errado? Ele vai falar assim, não importa se deu para você, pode ter dado errado. Porque não quer dizer que o teu errado é o meu errado. Já parou para pensar assim? Às vezes a gente pensa que deu errado para mim, mas às vezes o teu errado é o meu errado. Às vezes um ônibus que você perdeu, às vezes uma agenda que não deu certo, às vezes alguma coisa que aconteceu que você deu errado. De repente não foi o seu errado. Para você foi, mas para Deus não. Era o caminho dele. Então os meninos aqui, eu vou dizer meninos que eram homens, mas aqui somos nós. Que muitas vezes nós achamos que nós vamos trilhar um caminho, nós vamos achar que vai dar de um jeito e não dá errado, e aí o que acontece com a gente? A gente fica frustrado. Só que a gente tem que entender que muitas vezes aquilo que pode ser frustração para nós, mas está dentro do propósito de Deus. Porque muitas das vezes a gente acha que tudo aquilo que deu errado eu me senti sozinho, mas nós não estávamos sozinhos. E uma das coisas que eu tenho aprendido durante esses anos, que é justamente que por mais imundo, sujo que nós possamos achar que nós estamos, pela maior dificuldade, ou pelo lugar que a gente acha que eu não deveria estar, mas independente de todas as coisas, o Filho de Deus, a qual nós caminhamos, nós servimos, e nós sabemos quem Ele é, independente do lugar, da circunstância de que nós estamos enfrentando, nós estamos passando, ou até mesmo que a gente não era para nós estarmos ali, sabe o que vai acontecer? Nós não estamos só. Ele não vai deixar de existir por eu acreditar ou não dele estar. Independente disso, ele vai estar onde ele quer estar. Então a gente tem uma mania de achar que ele vai proteger mais uns do que outros. E normalmente não vai ser o que vai acontecer. Normalmente, nós que caminhamos com ele e fomos chamados para carregar a cruz, muitas vezes vão passar por dificuldades maiores do que aqueles que não. Por quê? Porque ele sabe que você pode enfrentar isso. Ele sabe que você pode enfrentar isso com lágrima no rosto, mas você pode enfrentar isso. Ele sabe que você tem capacidade de enfrentar, por quê? Porque você sabe que você não está sozinho. Por mais que nós estejamos sozinhos, mas dentro de nós há uma convicção, uma certeza de que nos ajuda a levantar no outro dia e falar assim, vamos caminhar de novo, vamos começar de novo. Porque o verdadeiro cristão não é aquele que desiste. O verdadeiro cristão é aquele que mesmo leva a bofetada, é mesmo aquele que às vezes passa por dificuldade, que apanha, que cai, mas é aquele que no outro dia ele se levanta e fala assim, vamos continuar. Porque eu sei que eu não estou só. Porque eu sei que ele está presente. E aí o Lucas, ele fala assim, ó, ele apareceu, nós podemos ver, nós podemos tocar, era indiscutível. Irmãos, assim, não sei se vocês sabem, mas durante esse período que Jesus andou, Paulo escrevendo as suas cartas, ele vai dizer assim que Jesus chegou a aparecer para 500 pessoas.
Eu não sei se vocês sabem, mas os irmãos de Jesus, a Bíblia diz que falam, vamos falar que não é, que era primo, que o termo usado do grego para primo e irmão é a mesma coisa, mas a Bíblia ela fala para nós assim, não está entre nós, os seus irmãos, diz assim, Tiago, José, Simão, né? Tiago, José, Simão e Judas, né? Não está entre nós. E segundo os historiadores, os dois livrinhos que na Bíblia, Tiago e Judas, são irmãos de Jesus. São irmãos dele. Então, quer dizer, ele tinha irmãos. E segundo a Bíblia relata, esses irmãos não acreditavam nele. Tem uma vez que ele está para ir numa festa, ele não vai. Os irmãos falam assim, você não vai na festa lá? Quem que faz as coisas que você faz que vai querer ficar escondidinho? Pelo contrário, vai se apresentar para todo mundo. Então, por que você não vai lá? Ele fala, não é chegada ainda a minha hora. Não é chegado o meu tempo ainda. E o que acontece? Os irmãos, quando é que eles vão crer em Jesus? Quando ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele faz questão de aparecer para eles. Então, mais ou menos 500 irmãos viram Jesus ressuscitado, de tocar nele, de ver ele, de ouvir falar. Os dois irmãos do caminho de Emaús, que segundo alguns historiadores vão dizer que era marido e mulher. Marido e mulher triste, angustiado, por quê? Porque falou assim, não, Jesus morreu, vamos sair, vamos embora aqui, vão começar a perseguir a gente. E eles estão indo embora, do caminho de Emaús, saindo de Jerusalém em direção a Emaús. E no meio do caminho eles encontram quem? Um homem. E o homem fazendo como que estava indo, né? Falou assim, vem cá, né? Vamos embora aí. Vamos ser tão triste. Falou assim, você está sabendo? Né? Começa aquela conversa ali, está sabendo o que aconteceu? Jesus, a gente achou que Jesus ele seria o rei, ele seria aquele que ia governar sobre nós, que restauraria Israel, como antigamente, né? Filho de Davi e tal, não sei o quê, mas morreu. Né? Eu falei assim, mas não está escrito, né? Em que era necessário que o Cristo viesse. Né? Assim, desde de Moisés, passando por Moisés e todos os profetas, ele disse sobre. Aí foi ouvindo aquilo lá, tal, aí falou assim, como se fosse embora, você não quer entrar, entra aqui, vamos tomar um café, né? Vamos comer. Aí ele entra lá, e na hora que ele pega o pão, que ele parte o pão, aí eles somem, desaparecem. E aí naquela hora eles falam assim, era o mestre. Não ardia em nós, o nosso coração, quando ele falava com a gente? Quando ele falava conosco, eles perderam o medo, saíram fora e foram correndo em direção a falar, nós encontramos o Senhor. Nós vimos Jesus. Irmãos, quem vê Jesus, não é ver nos olhos físicos, mas tem a plena convicção de que ele impactou a minha vida, impactou a sua vida. Irmãos, ele traz uma certeza, uma convicção tão grande, que isso faz com que o medo seja lançado fora. As barreiras são quebradas, não tem barreira. Não tem barreira, não tem desculpa. Irmãos, quando nós somos tocados por Cristo, não tem desculpa. Não tem como chegar e falar assim, não, mas você passou por isso, não tem desculpa. Pelo contrário, isso te torna tão forte que as pessoas vão olhar e falar assim, como é que fulano, como é que Beltrano, como é que ele, como é que ela, sozinho, sozinha, conseguiu enfrentar isso tudo? Fala assim, não estava só. Passou, enfrentou, atravessou, porque não está só. É aí que faz a diferença para nós. Ser cristão da boca para fora é muito fácil. Ser cristão da boca para fora é muito fácil. Usar regras é muito fácil. Muito fácil falar assim, veste assim, põe assim, faz daquele jeito ali e tal. É muito fácil. Isso é fácil. Se não tiver, alguém vai dar. Se tiver como vai lá, compra. Mas é fácil. Isso é fácil. Quando seguir a Jesus, qual que é o difícil? Qual que é o difícil de seguir Jesus? É abrir mão de si mesmo. E tomar a nossa cruz. Isso é difícil. Porque eu vou ter que abrir mão dos meus sonhos, dos meus desejos, dos meus anseios, das minhas vontades. E tenho que permitir que Ele seja Senhor dos meus desejos, dos meus anseios, das minhas vontades. Entenda bem, não é? Tem coisa que você deseja que não está errado. Não está errado. O problema está o porquê desse desejo. Qual o motivo deste desejo?
Qual que é a força que está te impulsionando a alcançar esse desejo? Este sonho, este projeto? Tem muito projeto que é de Deus na nossa vida, muitos. Mas o problema é a motivação. Quando é a motivação certa, quando isso acontecer, não vai te roubar nada. Quando é a motivação certa, você não vai perder as pessoas que estão perto de você, porque uma coisa que Deus não vai fazer, ele não vai fazer alguma coisa para você de forma que ele tire aquilo que vai te ajudar e vai ajudar a outros. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando a Bíblia fala assim, que aquele que não negar pai, mãe, mulher, filhos e amigos, por mim não é digno de mim. Tem gente que lê esse texto que acha também que precisa abandonar todo mundo. Não foi isso que ele falou. Ele falou amar mais eles do que eu. Porque ele nunca, você amando ele mais do que os outros, ele nunca vai fazer você abandonar os outros. Nunca ele vai fazer assim. Se você amar a ele, Cristo, mais do que o teu marido, você vai ter o teu marido como um marido de verdade. Como um homem de verdade. Mas quando você ama mais o teu marido que a Cristo, você pode ter uma criança do teu lado. Só mais um filho que você vai cuidar. Porque o que a gente vê na sociedade muito, o que a gente vê na sociedade muito hoje? A gente vê na sociedade um marido que não quer uma esposa, ele quer uma mãe. Para continuar fazendo aquilo que a mãe dele fazia. Né? Agora imagina assim, fala assim, não, eu amo Cristo. Não, é ele ou eu? Fala assim, é ele. Duvido que esse camarada vai porque ele, em primeiro lugar, que ele é frouxo. Ele não vai desistir. Em segundo lugar, quando ele vê o que Cristo na tua vida, ele vai ter que dar as duas mãos. Ou vai virar homem de verdade, porque ele vai ter que falar, tem uma coisa acontecendo com essa mulher. A mesma coisa acontece ao contrário. Acontece ao contrário. Quando o homem fala assim, me converti, a mulher assim, ou ele, ou eu. Ela fala assim, é ele. Mas como assim? Fala, não, é ele. Não, então vai fazer um monte de coisa. Mas depois que ela começa a olhar, fala assim, nossa, ele está melhor que eu, porque agora ele abre a porta, agora ele faz. Então a coisa mudou aí. Então, tá bom isso aí. Eu acho que eu vou ver se eu conheço Jesus aí, né? Dá para entender? Quando a gente abre a mão de tudo por Cristo e tem convicção de que ele está presente, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a colocar as coisas no lugar. Lembra a música que o pessoal canta aí, né? Sou tua casa, tua morada, eu sou o teu lar. Muda as coisas de... Põe em ordem. Põe em ordem. Então é isso que Cristo está fazendo. Ele está chamando os discípulos, se apresenta muito deles, fala com eles e está colocando as coisas em ordem. E aí o que acontece? Ele aparece por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus, olha só, essa ressurreição de Cristo é algo tão poderoso, tem pessoas que negam isso. Se você for no YouTube colocar, vai ter um monte de gente negando, não, porque não sei o quê, mas não importa. Sabe por que não importa? É que é assim, ó, é algo, o fato de Cristo ressuscitado é o fato de nós estarmos aqui hoje. Não só nós. Milhares e milhares de pessoas no mundo que num horário como esse, ou em outro horário durante esse dia, ou em qualquer outro dia da semana, se encontra e vai falar da mesma coisa. Da mesma coisa. E nós falamos da mesma coisa repetidamente, várias vezes, nós fazemos isso junto, mas isso, quando nós falamos, quando nós sopramos isso pelo Espírito de Deus, o que acontece? Não nos cansa. Não nos cansa. Porque é um momento em que o céu e a terra, ele é um dos pontos. Por quê? Porque é um momento em que o céu desce, o reino manifestado, por quê? Porque quem está aqui? Quem que está aqui? Eu vou dizer quem está aqui. Vou dizer quem está aqui. Olha só, preste bem atenção. Quando Jesus ele ressuscita, o reino veio. O reino veio. Teve uma ocasião que perguntaram para ele assim, você expulsa demônios pelos dedos de Satanás. Ele falou assim, se eu expulso por Satanás, não pode ser, porque o reino de Deus, o reino dividido não vai subsistir. Então não posso expulsar por Satanás. Mas se eu expulso pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus ele começa a fazer milagres, os milagres que ele começou a fazer, não foi somente para mostrar para os outros que era algo incrível na vida. Ele estava mostrando o seguinte, tem uma coisa acontecendo nesse mundo que está sendo transformador e que é como se porta do céu foram abertas em vários lugares. Então o que acontece? Quando Jesus ressuscita, ele inaugurou plenamente esse reino. Não em todos os sentidos, porque o reino de Deus é já e ainda não.
Então ele já manifestou. Por quê? Porque no momento em que ele está presente, o que acontece? Ele abriu um acesso, não é assim? Vamos lembrar do Pai Nosso. Quando ele faz a oração do Pai Nosso, o que ele diz? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Vem o quê? Teu reino. O reino dele veio. Veio. E como é que eu vou te provar que esse reino veio? Como? Vamos lembrar aqui de novo. O negócio vem na cabeça e eu vou falando. Calma aí, vamos ver se não bagunça a cabeça de vocês também. Vamos lá. Quando o homem vai querer fazer a primeira torre, como é que é o nome da torre que o homem vai fazer? Babel. Porque eles queriam alcançar. Babel é porta do céu, certo? E os homens sempre tentaram fazer acesso ao céu, certo? Mas não tem como a gente ir para lá. Porque tem que vir de lá para cá. Então nunca tem como eu alcançar o céu. Não tem como eu tocar o céu. Por mais que a gente tente, que a gente corra, que a gente, né? A musiquinha do YouTube, né? Aquela. A Heaven Still, né? And Find, né? Aquele fala assim, ó, eu correndo pelo mundo, procurando e não consigo encontrar. Né? Essa música ele fala assim, que ele vai falando que ele vai atravessando o mundo e procurando e já subiu montes, já subiu barreiras, ele vai falando isso aí, quer dizer, somos nós, o ser humano querendo o quê? O ser humano alcançar e tocar o céu. Alcançar o reino, certo? Não é assim? Aí o que acontece? Vem Jesus. E o que o escritor está falando aqui? Ele está falando que o reino chegou. Então Jesus é aquele que fez com que o reino... Lembra quando ele fala pro Natanael, que ele fala assim, ó, só porque você falou para mim assim que você realmente, né, é um profeta, você acreditou? Você vê os anjos de Deus subindo e descendo sobre a cabeça do filho do homem, certo? Agora eu vou dizer um negócio para vocês aqui. A partir do momento em que Jesus ele ressuscita, e a partir do momento em que ele nos faz uma nova vida, em que ele nos ressuscitou, olha só, a partir do momento em que ele ressuscita, a partir dali, ele faz o quê? Ele nos ressuscitou, e nessa ressurreição, ele fez com que nós também fôssemos porta do céu. Tá dando para entender ou não? É como no momento em que Jesus ele ressuscita, ele inaugura o reino. Quando ele inaugurou o reino, ele abriu o acesso ao céu. Então, você vai ver pontos em várias partes do universo em que você vai ver a presença de Deus se manifestando. Que é o reino de Deus que veio. Dá para entender? Agora o que acontece? Nós também somos como se fôssemos portais, portas do reino. Somos dedos de Deus em vários lugares em que o Senhor vai se manifestando. E o que ele estava falando para os apóstolos aqui, o que o Lucas estava tentando mostrar, é que a partir do momento em que eles fossem cheios do Espírito de Deus, a partir do momento em que o Espírito de Deus habitasse neles, eles também seriam dedos de Deus. Eles também seriam pessoas que onde eles estivessem, a presença de Deus ia se manifestar. A graça de Deus ia se manifestar. As pessoas iam começar a enxergar Deus. Então, o certo para o Evangelho era o que? As pessoas enxergarem Cristo e Deus através de nossas vidas. O certo seria as pessoas serem tocadas por Deus por meio das nossas vidas. De onde nós estivéssemos, nós pudéssemos manifestar isso. Tanto que Jesus ele vai falar assim, ó, ele fala assim, ó, esperai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não é assim que ele fala? Olha o que está escrito aqui, ó. Aí ele fala assim, ó, não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Irmãos, você percebe que ele está falando assim, ó, o que vocês estão vendo agora, o que aconteceu comigo, vai acontecer com vocês. Porque eu manifestei o reino. E a partir de agora vocês também manifestarão o reino. Então, quando vocês forem cheios do Espírito Santo, aonde vocês forem, vocês vão levar o reino.
Aonde vocês chegarem, o reino vai ser manifestado. O reino vai ser tocado. O céu vai descer. E o céu descer não quer dizer só que vai ter. Que a gente imagina quando o céu descer, o que a gente imagina? A gente imagina o quê? Glória, não é assim? Fogo, não é? Poder, não é assim? Só que a gente às vezes acha que para manifestar nós temos que ver. Só que como é que se manifesta realmente o poder? Quando os outros veem. Os outros têm que ver. Porque hoje em dia nós não precisamos de poder. O poder já foi dado. Quem precisa de poder é aquele irmão, aquela irmã que tem que vencer várias barreiras que não conseguiu vencer. Mas a partir do momento em que for cheio do poder, em que for cheia do poder, vai quebrar com todas as barreiras e não precisa mais desse poder. Por quê? Porque já tem o Espírito de Deus e aí agora ele tem uma autoridade que foi dada no nome de quem? Jesus, o Cristo. Não é o Jesus, o milagreiro. Não é o Jesus que dá o pão. Não é o Jesus que só satisfaz as minhas necessidades, mas é o Jesus que anda comigo. É o Jesus que está presente, que toda em qualquer circunstância, toda em qualquer situação, não nos desampara, não nos deixa. Aquele que quando ele está subindo, ele fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso problema é que nós só copiamos aquilo que as outras religiões fazem. Que é justamente o quê? Nós queremos satisfazer as nossas vontades, ter poder sobre tudo aquilo que nós queremos ter poder, mas não queremos abrir mão de quem realmente nós somos. A gente fala assim, você não pode abrir mão da sua identidade, fala assim, a nossa identidade ela foi corrompida, mas em Cristo Jesus a nossa verdadeira identidade ela é restaurada. Quando nós começamos a entender isso, você vai entender que você é muito melhor do que você pode imaginar. Porque eu falo muito melhor, por quê? Porque eu estou falando da perspectiva daquilo que Deus enxerga em você. Quando você se olha, já parou para pensar que quando você se olha, às vezes, você se subestima? Não é que eu estou falando que você vai ser rico, não é isso, mas você se subestima. Às vezes você quer ter a vida do outro, mas a tua vida, às vezes o outro olha e fala assim, nossa, que vida boa de fulano. Mesmo passando tudo isso, você vê um sorriso no rosto. E o fulano, você não sabe, às vezes o fulano está querendo tirar a vida dele. Você não sabe. Às vezes a pessoa está olhando ali para dar tudo errado para mim nada dá certo, nada presta, fala assim, meu Deus, é que você fica olhando sempre da perspectiva do outro. Sempre parece que o terreno do outro é mais verdinho, sempre parece que o outro é melhor do que você. Mas quando você parar com isso e saber que a sua identidade foi restaurada em Cristo Jesus, que você a partir então é filho, e que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele prometeu e está sobre nós. Nós já somos chamados de abençoados. Mas a plenitude da bênção vem sobre nós quando eu faço o quê? Eu reparto aquilo com o meu outro, com o meu próximo. Irmãos, a gente está numa sociedade, eu vou falar agora para você. Eu estava lembrando quando Paulo ele chega e fala assim, ó, eu carrego no corpo as marcas de Cristo, as marcas de Cristo. E aí eu fiquei pensando assim, aí eu estava tomando banho, e Deus fala no banheiro também, tá? Porque a gente às vezes acha que Deus não vai falar no banheiro, né, porque está tomando banho. Não, ele fala no banheiro também. O nosso problema é que é uma coisa que eu vejo que tem afetado muita gente, estava até conversando com a Roger de manhã, que assim, tem pessoas que às vezes a caminhada cristã dele é ruim, é uma caminhada cristã ruim, por quê? Porque ele não abre mão de muitas coisas, e mesmo a sua identidade ela está corrompida. Porque a gente acha que aqui eu tenho que ser crente, mas quando eu vou para o meu trabalho eu não posso ser, não tenho que ser. Não, eu sou cristão aqui, tenho que ser cristão lá. A gente dissocia, a gente quer separar. Não, não. Uma coisa é lá, outra coisa é aqui. Então a pessoa é como se fosse, isso chama-se de hipocrisia. Por quê? Porque eu visto uma máscara para cá, aí eu tiro essa máscara, lá no meu trabalho eu ponho outra máscara, aí eu vou colocando um monte de máscara. Aí às vezes a gente confunde, né? E nessa hora de confundir, a mulher pega no flagra, né? Por quê? Porque ele tirou a máscara de um, pôs a outra, e eu falei, agora, que máscara é essa, né? É assim? É, porque a gente costuma dizer que o quê? O mentiroso ele tem que ter memória boa. Ele tem que lembrar o que ele disse ontem. Não é isso? O mentiroso ele tem que ter a memória, irmãos, excelente. Ele tem que falar assim, o que eu falei ontem com o fulano, então tem que... Senão, que se perde, esquece, já era, né? Conta a mesma história umas 30 vezes, né? Então, é por aí.
E eu estava conversando com a Rose justamente por quê? Porque tem pessoas que às vezes eles se dizem cristão, fizeram parte de igreja, cantaram, pregaram, um monte de coisa, e a vida dele hoje não está uma maravilha. Por quê? Porque na realidade, o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa, justamente, ele ficou dividindo. Então, assim, ele não conseguia mostrar que ele era filho de Deus e ser no reino de Deus quando ele coloca os pés, a presença dele, para ser um canal do reino que manifestou, que está descendo naquele lugar em que ele entrou. Porque naquele lugar que você entrou, vai ter um monte. Aí você fala assim: não, mas é cheio de treva lá, então você chegou para ser luz. E a própria Bíblia diz que ele te chamou das trevas para a sua luz. E quando você é luz, você foi chamado para você brilhar. E quem brilha não é porque você tem uma glória de um artista de novela, de televisão. Não é isso. Mas é porque você manifesta a glória dele na sua vida. Porque o Espírito dele foi manifestado em você, e você é uma nova criatura. Então, quando Paulo fala que você tem a marca de Cristo, ele não está falando que você tem um rótulo. Porque rótulo, você tira e põe outro por cima. Ou vai colocando um monte de rótulo, é uma falsidade. É uma falsificação barata. Mas quando você tem a marca de Cristo, está gravado, irmãos. E está gravado, não é com um lápis que pode apagar. Está gravado, não está gravado com alguma coisa que pode se tirar. Não, está gravado com marcas do sangue dele. Essa marca ficou tão selada, tão marcada, que a Bíblia fala que é pelo Espírito dele. E quando marca, ele marca de uma forma dentro de você que os anos não vão apagar. O sofrimento não vai apagar, a dificuldade não vai apagar, ninguém vai conseguir apagar essa marca, sabe por quê? Porque ele gravou dentro de você e ninguém pode tirar. O problema nosso é que a gente acha que Deus ele tem a memória ruim. A gente acha que qualquer coisinha, a promessa dele acabou para nós. E o que ele fez? Ele esqueceu, falou: não, ele não esqueceu, eu posso ter esquecido, você pode ter esquecido, mas ele não, e está gravado. E quando está gravado, vai chegar um dia que ele fala assim: eu vou reivindicar a minha propriedade. Porque eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, ou naquela época de Cristo, um rei pegava o seu selo, ele pegava o seu selo e falava assim: eu tenho uma grande construção para fazer. Ele pegava assim: meu servo, pega este selo, vai marcar as árvores melhores, as maiores, para a grande construção que eu vou fazer. E o que as pessoas faziam? Os empregados, os servos, eles iam e marcavam todas as árvores que estavam lá. Árvore que nem sabia que um dia seria usada, mas estava marcada. E aí chegava no dia em que ele falava assim: meus servos vão buscar as minhas árvores para a grande construção que eu vou fazer. E nesse inteirinho, até esse momento deles chegarem lá, muitas vezes o inimigo, ele chegava para levar aquela árvore embora. E quando ele ia meter o machado, falou: não pega não, que essa árvore aqui está marcada, ela tem dono. E daqui a pouco, quando ia no machado, não pega não, que aqui tem dono e vai dar problema para nós, então não pega, e foi embora. Então o que acontecia? Quando ele chegava, vai buscar, e aquelas que estavam marcadas, ele falou assim: pega, que é minha propriedade. O que nós temos que ter em mente? Que nós fazemos parte de uma grande obra, uma grande construção, e nosso Pai é o arquiteto. Ele mandou o seu Filho, pelo Espírito dele nós somos marcados. O Espírito Santo nos selou com o selo da promessa. Esse selo é uma promessa de que ele vai voltar e vai nos buscar. E quando ele voltar para nos buscar, irmãos, tudo aquilo que nós passamos, seja momentos bons ou ruins, vão ficar como lembranças para nós. Não para esquecimento, que nós não vamos esquecer de nada, mas vai ficar marcado para nós como tudo aquilo que Deus fez por nós. Em que toda dificuldade ou momento de alegria, ele sempre esteve presente conosco. E o que Jesus está falando assim é que vocês vão para todo canto anunciar quem eu sou, mas vocês não vão anunciar pela tua força, não é pelo teu poder, mas é pelo poder que eu derramo sobre vocês, pela graça que eu manifesto sobre a vida de vocês, e vocês não vão desistir, não vão parar, vão caminhar. A gente tem muitas pessoas aí que têm rótulos, mas nós não temos rótulos, temos marca. E nós temos que dizer como Paulo disse: eu carrego no meu corpo a marca de Cristo. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Talvez você fale assim: mas eu não fui chicoteado, não fui açoitado, não. Talvez hoje não use mais um chicote, como daquela época que usava. Mas quantas vezes nós somos açoitados?
pelas calúnias? Quantos nós somos açoitados pelas pessoas que se levantam contra nós por causa do amor do reino? Mas sabe o que ele tem a dizer para nós? Acabou, irmão, não tem problema, pode falar. Ele fala assim, mas ele zombou de você, não tem problema. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos orar? Vou pedir para uma Rose, faça oração. E diante de oração, de frente, fidelidade ao que você está Deus, um propósito de favor de algo. Se você crer, você vem, você vai ter a glória de Deus. Então, nessa que a gente está falando, também teve Paulo. Paulo é